E uma coisa me chama muita atenção, eu lembro da segunda entrevista dele, ele falando da preocupação com o mental do Flamengo. Ele falou, não, o jogo coletivo é importante, a tática, tudo é muito importante, mas o mental, porque o Flamengo estava destruído mentalmente. Hoje o Flamengo compete, né? Só essa virada contra um time duro como é o Atlético, o time conseguindo melhorar do primeiro para o segundo tempo. Eu acho que está incorporando. O Flamengo que, no fim das contas, pelo volume de jogo que teve, pela pressão que fez no segundo tempo, acho que acabou merecendo a vitória. E um Flamengo que, tudo indica, vai ter como grande reforço para essa segunda metade da temporada um jogador que não é exatamente um reforço, que é um jogador voltando ao seu elenco da melhor maneira, que é o Bruno Henrique. E para os antes que acharam que o Flamengo não ia arrumar nada esse ano, tá aí a prova, Carol. Um Flamengo contundente, incisivo, dominante. Dominou o Atlético Paranaense, fez um grande jogo. Cara, destaque aí pro Bruno Henrique, cara decisivo, e o Arrascaeta, cara, jogando fino da bola. E aí, nação, beleza? O Wellington do canal Nação FlaMG na área. Trago para vocês aqui o react do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Créditos aí, ESPN Brasil. Onde os comentaristas vão estar falando do pós-jogo aí entre Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Nação, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like e comentário. Bora pro vídeo. E no Maracanã, de virada, a virada do Mengão foi para cima do Furacão, 2-1, 2 para o Flamengo, 1 para o CAP. E é assim que a gente começa com as imagens dos melhores momentos desse jogo. Você viu, estou muito bem acompanhado, né? Sem ter de fazer tantas honras assim. Os conhecidos Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Jean Oddi e Paulo Calçade estão comigo nessa. E o Furacão abriu a conta com o Canóbio, Jean. Pois é, abriu a conta muito cedo, né? E a gente poderia até dizer... Boa noite, aliás, antes para todo mundo, né? Ansiedade para falar. A gente poderia até dizer, e o gol condicionou, né? A postura do Atlético Paranaense, fez com que o time jogasse mais fechado. Sinceramente, acho que não muito, viu? Eu acho que o gol só reforçou essa ideia que o Furacão já tinha de jogar fechadinho, de não dar nenhum espaço para o Flamengo. Conseguiu, acho que, executar essa proposta muito bem no primeiro tempo, né? Porque o Flamengo teve quase 80% de posse de bola e praticamente não criou chances na primeira etapa. Mas é muito difícil você jogar assim por 90 minutos contra um time com a qualidade que tem o Flamengo, né? Qualquer erro técnico, qualquer erro de desatenção, qualquer pequena falha que você cometa no jogo, você está sujeito a oferecer uma oportunidade para um time que tem jogadores de muita qualidade. E o segundo tempo, acho que foi um segundo tempo em que o Flamengo aí de fato sim conseguiu criar as oportunidades para virar. Um Flamengo que, no fim das contas, pelo volume de jogo que teve, pela pressão que fez no segundo tempo, acho que acabou merecendo a vitória. E um Flamengo que, tudo indica, vai ter como grande reforço para essa segunda metade da temporada um jogador que não é exatamente um reforço, que é um jogador voltando ao seu elenco da melhor maneira, que é o Bruno Henrique, né? Acaba entrando e fazendo gol. Acho que todo torcedor já queria que o Bruno Henrique entrasse antes na partida, né? Porque, de fato, é um jogador que tem uma capacidade de decisão, uma capacidade de quebrar linhas, mesmo que ele não tenha o espaço, né? Porque é um jogador que funciona muito bem com a velocidade, ele entra e acaba fazendo o gol da virada. Claro, está tudo aberto. Os 4 jogos das quartas de final da Copa do Brasil estão abertos. Mas talvez por essa diferença, acho que da qualidade técnica dos jogadores, talvez eu olhe para esse jogo como aquele, eu não vou nem dizer mais encaminhado, mas como aquele, vamos dizer, em que o time que venceu leva aí a maior vantagem para a sua partida de volta. Tudo bem, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Jean, professor Calçade, ao Léo, aos fãs das coisas do esporte. Eu acho que esse gol do Bruno Henrique é uma coisa muito simbólica, né? Porque quando ele vai entrar em campo, a primeira coisa que a gente pensa é quase um clichê do futebol, o Bruno Henrique entrar e fazer um gol, porque é um cara muito identificado, tem toda a história da recuperação que torna a volta dele mais emocionante. Já falei isso 500 vezes, acho o melhor jogador do Flamengo em 2019, o melhor futebol que o Flamengo mostrou em muito tempo. É um cara que joga pela esquerda, que tem velocidade, que sabe jogar por dentro, que entra na área como centroavante, que tem muita mobilidade, que tem um entendimento enorme com o Arrascaeta, que com o tempo vai recuperar o entendimento com o Gerson. E ele fazer o gol de virada, no jogo de Copa do Brasil, um jogo duro. Eu concordo com tudo que o Jean falou. Acho que o Atlético não ia para cima, acho que o gol só reforçou a ideia inicial do Atlético. No primeiro tempo, o Atlético marcou muito bem, um ferrolho. No segundo, um erro do Maddson. E na hora que ele faz o pênalti, um erro de leitura do lance, né? De entender que vinha alguém por trás, de entender o que acontecia ao seu redor.
a cara dele denuncia o pênalti. Né? A cara dele é a cara de... Por quê? Né? Dava pra ter feito outra coisa. Aí faz 1-1, entra o Bruno Henrique, o Flamengo vira o jogo. Acho que taticamente o time, óbvio, ainda precisa evoluir. O próprio São Paulo deve falar disso na entrevista. Acho que o segundo tempo foi um segundo tempo bom, primeiro tempo nem tanto. Primeiro tempo eu quero elogiar o Atlético, porque marcou com maestria ali, com a sua linha de 5, depois uma linha de 3, que acaba virando uma linha de 4, deixando só o Vitor Roque mais adiantado, às vezes o Canóbio para puxar o contra-ataque. Time muito bem estruturado para o jogo, um time duro de ser vencido, um time que compete em qualquer torneio no nível muito elogiável. Achei que teve um grande jogo e uma vitória justa. Paulo Calçade, dá para dizer que o Furacão se encolheu muito e muito rapidamente por ter feito o gol logo no início. É lógico, tem os méritos do Flamengo. E o Flamengo no Maracanã costuma empurrar seus adversários cada vez mais para trás. Mas foi até uma opção ou uma escolha, foi o que o jogo nos mostrou, do Furacão, né, se encolher sem conseguir contra-atacar, basicamente dizendo, depois de ter aberto 1-0. Olá, Andrade. Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. É que o primeiro tempo reforçou todas as convicções do Atlético, né? Você leva o Atlético para o vestiário falando, tá tudo certo. Primeiro, os 3 zagueiros. Zé Ivaldo, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Então, 3 zagueiros. Os laterais. Fechavam os laterais. O que acontecia? O Flamengo descia com Wesley, batia. O lado esquerdo é muito forte, então o Eric, lado esquerdo. O Pedro Henrique estava ali. Você olhava, aparecia o Canóbio. Parecia mais que todo mundo. O Canóbio está na meia-lua. Doidão, então, Vitor Bueno, cara, voltando. Negócio que o São Paulino não conseguiu ver isso no São Paulo. O Vitor Bueno voltando lá. Então, era um Atlético... O Esquivel, que fez um bom jogo na estreia, né? Também. Super preparado para barrar aquilo onde o Flamengo é melhor, né? Porque o Flamengo joga com um campo bem largo. Então, Ayrton Lucas com Gerson, com a Arrascaeta, era um setor muito mapeado pelo Atlético. O primeiro tempo reforçou isso, porque é um Atlético compacto. Como estrutura de jogo, ele é um time afinado. Você não vai ver ele assim, desgarrado, cheio de espaço. O Flamengo, nossa, no primeiro tempo tinha alguns retornos assim, incríveis, cheios de espaço. Porque o Atlético acreditou que poderia fazer o gol assim e fez. Numa bola que talvez, se o Flamengo colocar, pode até colocar a culpa no gramado, se quiser. Porque o que faz a bola? A bola vem, quica, o Pulga, a bola quando quica no Maracanã, você não sabe para que lado ela vai. Você não pode falar assim, a bola quicou no Maracanã, a gente vai ver, ó, a bola é esse lance? Vamos lá. Pipoca, daqui a pouco volta. aparece, olha lá, quica, ela ficou, cai nas costas dele. Quer dizer, você também pegar o Pulgar e crucificar, porque a bola aqui que vai para trás dele. E o Atlético está pegando a defesa do Flamengo correndo para trás, que é o grande drama da defesa do Flamengo. Quando o Flamengo tem que fazer a transição defensiva nessa velocidade, porque está sem a bola, aí é uma coisa que é problemática. E está lá, todo mundo correndo para trás e gol do Atlético. O Atlético vai para o vestiário nesse cenário e fala, tá tudo certo. Só que aí o Flamengo... Você consegue tirar hoje um Bruno Henrique do banco de reservas e ele marca o segundo gol. Porém, esse gol aí, o Madison comete erros. Essa zona onde está o Mais gol, de um, né? a gente chama de funil. Você não pode, qualquer jogador sabe, você não pode, você dá as costas para o jogo e aí você não mapeou quem está atrás de você. Ele gira sem saber o que vai acontecer, né? Só que atrás de você pode estar todo o Flamengo. E estava. Ele resolve girar, a hora que ele gira tem um adversário. Óbvio que tem um adversário. Quer dizer, o Madison faz uma bobagem, duas, né? Primeiro que ele fica de frente pro gol dele e não sabe o que tem atrás. Ao invés de dar um bico na bola, dá um bico pela linha de fundo, pela linha lateral. Ele tinha movimento no corpo para dar um bico. Ele resolve dominar a bola para fazer o giro e aí vem um empate. E jogo de futebol é isso, só que ninguém vai mapear. Quando é que o cara vai errar um lance técnico que ele deveria dar um bico na bola, você está se defendendo o jogo todo. Aí você vai querer driblar. Você não sai jogando. Agora, o Flamengo, Flamengo usou seu arsenal. O Flamengo, acredito, está começando a entender as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que mereceu, pelo volume, ganhar o jogo, Paulo. Aí é um gigante, digo, em termos de volume, por outro que abraçou 1-0
deu errado. E as alterações do Sampaoli mostraram no decorrer do jogo que o Flamengo tinha a intenção de vencer o jogo, né, Léo? O Flamengo quis vencer o jogo o tempo todo. Foi bom. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que é melhor tecnicamente, que tem um melhor elenco. Os companheiros falando, né, do reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do Sampaoli em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da diretoria todo dia pedindo 5, 6 reforços, né? Talvez já tenha até batido. Talvez isso já tenha acontecido, mas só 2. Esses caras continuam chegando, então o Flamengo continua se qualificando cada vez mais. E hoje, de fato, ele foi muito bem. Porque você poderia até pensar que, pô, se tá fechadinho, será que é o Bruno Henrique o cara para entrar? Porque não vai ter tanto campo para ele jogar, não vai ter espaço para velocidade. Mas ele é forte no jogo aéreo. Ele é forte na bola parada. Quantos gols como esse ele já fez? A bola cruzada entrando na segunda trave para ele empurrar de cabeça pro gol. Ele é muito bom nesse tipo de jogada, ele é um né? touro físico, que precisa do físico. Sim. E ele está mostrando que o físico voltou. Semifinal Libertadores, Barcelona. Então, e estamos falando de um cara que assim, pô, cara, um ano parado, ele não tá começando, sabe? Não é uma volta simples. Então, acho que não é exagero chamá-lo de reforço para a sequência da temporada e é um cara que o torcedor admira muito também. Tem coisas que você precisa melhorar? Sempre tem, né? Os times, historicamente, os times do Sampaoli, enfrentando esses adversários com linha de 5, eles tendem a sofrer um pouquinho, né? Tendem a ter um pouco mais de dificuldade para gerar o espaço. Por quê? Porque aí, para a tabela, fica menos espaço, quando você consegue um drible, a cobertura está mais perto. O Atlético não fez nada de errado no primeiro tempo, né? E até a falha individual do Madison estava ok no jogo. Mas nesse jogo você precisa se mostrar ativo na frente também. Você tem um jogador como o Vitor Roque, a bola tem que chegar até ele 1 ou 2 vezes, pelo menos. Incomodar mais no contra-ataque, né? E acho que esse que foi o ponto. Sim. Sampaoli. Tá. Sampaoli falando e já a gente volta debatendo mais e com o conteúdo do técnico argentino Domengão. Penso que eu acho que a vitória foi boa. O time tuvo muito controle, tuvo una jugada, una desgracia en el primer tiempo que costó un gol, mas o time buscó 90 minutos ganado el juego y bueno, la entrada de Bruno ayudó también para que o time virase o placar. Aqui, São Paulo, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Thiago Maia no banco e o Vitor Hugo no jogo tem mais a ver com a questão tática dessa partida ou exatamente tem a ver também com minutagem, segurar um pouco o Thiago Maia para a partida do Palmeiras, já que o Pulgar está suspenso para esse jogo? Obrigado. Muita coisa para resolver. Uma la que você conta, outra eu pensei que este jogo necessitava um sistema 2-3-2-3, entonces necesitaba solamente de un contención, por eso solamente yo Pulgar y ganamos un poco más de altura con Víctor que tiene muy buena conducción, con un equipo que persigue mucho defensivamente. Entonces, estrategia de un juego difícil para nós que o time resolveu muito bem. Oi, Jorge Sampaoli, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. O gol de início do Atlético hoje quebrou um pouquinho o seu pensamento em termos táticos para o jogo, porque eles se fecharam totalmente. Muitas vezes no primeiro tempo a nossa linha de zaga, os 2 zagueiros estavam quase lá já no início da grande área. E o Flamengo tentando, mas pouco o goleiro deles trabalhou. O que você achou que faltou ali no primeiro tempo para furar esse sistema defensivo, vide que eles estavam vencendo o jogo, achando o gol logo no início? Foi difícil porque tinha muita gente defensivamente, psicologicamente e mentalmente. Eles favoreceram muito a jogada do primeiro gol, mas o time le faltou mais ataque de segunda linha, encerrar más, tenés más ataque consecutivo, más remate. Creo que el primer tiempo tuvo 84% de posesión y bueno, con semejante volumen, indudablemente
faltó generar en el último tercio, aunque jugamos con un equipo, con un team muy físico, muy defensivo, muy fuerte, y nos complicó por ahí la posibilidad de irnos ganando el primer tiempo. Sampaoli, aqui, Raíza Simplício da Gol aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Bruno Henrique. Se hoje você começou o jogo com ele no banco por questões de estratégia, ou se você acredita que por conta do jogo ser muito físico e ele está nesse processo de retorno, ele acabou não começando a partida. E rapidinho, se você me permite, sobre a condição do Alan, se ele já está pronto para entrar em campo, porque ele vem de uma lesão, ele teve uma lesão na coluna. Como é que está a situação física dele? Con respecto a Bruno Henrique, nós pensábamos que este jogo iba a haber muito pouco espaço en el último tercio, entonces decidimos alinear o time de la forma que jugó, con mucha gente de juego asociado, con aparición y verticalidad en segunda línea. El pensamiento de Otimi tuvo que ver con la estrategia de Oyogo. Con respecto a Alan, llegó hace muy poco, él viene con una para bastante por lesión, entonces está entrenando en doble turno para ponerse bien, para poder contar com ele pronto. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Eu queria que o senhor explicasse se o time já está mais associativo como você queria em outras coletivas, falava precisa se aproximar um pouco mais, até para a questão de quando está sem a bola também, para recuperar rápido, e também explicasse um pouco a questão do jogo posicional, porque na minha opinião, na minha maneira de ver, eu acho o time muito associativo, assim, o Arrascaeta trocando de posição, vindo para o lado direito, o Gerson também mudando bastante. Por isso que com os treinadores que jogam posicional, que passaram pelo Flamengo, eu vejo bastante diferença. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. La primera pregunta, ¿cómo era? ¿De qué era? Ah, no, sí, la aproximación. Eu penso que fuera la clave do jogo. Tener mucha proximidad entre jugadores para tener mucha proximidad en la pérdida, generó que haya mucho volumen de juego y relaciones que evitasen en pases más longes. Normalmente se generan mucho más transiciones, y el time rival con los delanteros que tienen, la transición hubiera sido muy dura para nosotros. Entonces la estrategia era sumar relaciones muy cortas y tener la posibilidad de dominar de esa forma. Con respecto a las posiciones, estamos comenzando a interpretar los espacios y en el avance del proyecto del encuentro de los espacios estamos modificando algunas posiciones que cuando se descubren por ahí se intercambian los espacios. El equipo estaba evolviendo mucho en eso y hoy contra un time muy fuerte, de mucho tiempo de trabajo. Otimi lo superó desde el juego. Ainda falta más profundidad en relación, o más situación en relación a tanto dominio, que es lo que tiene que evoluir ainda Otimi. Boa noite, Sampaoli. Sampaoli, mais uma vez eu vou pedir licença para você para poder falar individualmente de dois jogadores. Queria te perguntar, assim, eu sei que você tem a análise técnica óbvia, mas uma impressão que eu tenho tido em relação ao Arrascaeta, que ele tem melhorado muito fisicamente. Hoje ele, mais uma vez, fez uma grande partida, tem suportado melhor, tem a jogada do gol do Pedro, do pênalti, ele suporta, ele toma pancada em cima e embaixo, conseguiu ir até o fim muito bem. Queria saber contigo se ele melhorou também fisicamente, e também falar do Luiz Araújo, que estreou hoje, né? Teve um pouco tempo em campo, mas conseguiu fazer aquele belo lançamento pro Bruno Henrique. Te pergunto o que você espera desse jogador, né? Já que você queria contar com ele há muito tempo. Obrigado. Con respecto a Arrascaeta, creo que ha tenido una gran evolución, básicamente futbolística. Hoy es un jugador que marca mucha diferencia con balón y sin balón. Yo acredito que el correr del tiempo, cuando interprete la forma de jugar completamente, va a ser decisivo para Otimi, totalmente, porque es un jugador decisivo.
que seguramente o time precisa mucho de él. Entonces feliz por eso. Con respecto a Luis, yo tengo mucha expectativa. Un jugador que cuando yo estaba en Francia destacó y yo enfrenté a él y yo pienso que tiene mucha cosa por dar para el club, entonces estoy muy esperanzado con él. Boa noite, Sampaoli, Fábio Barcelos, Flamengo da... Boa parte, então, da entrevista de Jorge Sampaoli, o técnico do Flamengo, ressaltando personagens, ressaltando mais uma vez a evolução do time que tem acontecido. A vitória por 2-1 para cima do Atlético Paranaense. O que te chama atenção no que ouvimos de Sampaoli, Jean? Então, para mim chama atenção, primeiro que ele recebeu umas 2 ou 3 perguntas sobre escolhas que ele fez e as perguntas parecidas, embora com personagens diferentes. Foi uma escolha tática ou foi uma escolha física, né? Então, perguntas sobre o Bruno Henrique, sobre o Thiago Maia no banco e o Vitor Hugo titular. E achei interessante que nas duas ele meio que justificou, deixando completamente de lado a questão física e dizendo, não, primeiro eu achei que eu precisava só de um homem de contenção no meio e por isso bastava o Pulgar, então por isso o coloquei em campo, pelo que ia ser o jogo. Depois, não comecei com o Bruno Henrique porque imaginei que seria um jogo com muito pouco espaço no último terço do campo, né? Aquela coisa que o Bruno Henrique é um cara que funciona muito bem com esse espaço, na velocidade. E ele precisa dar um tapa maior. O Bruno é aquele jogador que ele precisa de um tapa maior na bola. Para sair. Não é drible muito curto. Exatamente. Então, sem espaço. Aí ele entrou para fazer o quê, Jean? Mas aí é o que o Léo falou, né? Ele entra também por conta da bola aérea e tudo mais. E acho que era um pedido da torcida. Claro que não foi o pedido da torcida que convenceu o Sampaoli, mas o Bruno Henrique também começa no banco justamente porque o Sampaoli enxergava o jogo exatamente como ele foi. Foi exatamente o que a gente viu. Claro que pode ter sido um pouco reforçada ainda a postura do Atlético Paranaense pelo gol do Canóbio no comecinho, mas eu acho que as respostas dele já deixam claro que o próprio treinador do Flamengo já imaginava um Atlético muito fechado, um Atlético tirando todo o espaço ali na última parte do campo. E o jogo de futebol é feito de erros. Acertos, defeitos, virtudes. O erro zero, porque alguns tentam minimizar. O gol do pênalti, assim, um erro do Madison gigantesco. O gol do Flamengo, certamente o São Paulo estava tranquilo aqui porque venceu o jogo, mas lá dentro ele vai pegar os caras. Porque a bola vem do Bento, o maior erro, coitado, o Pulgar. Ele não... Muita gente pode olhar só para o finalzinho, porque as imagens sempre mostram o finalzinho da jogada, nunca mostra a jogada inteira. É uma bola no meio de campo, que você não pode... O goleiro Bento sai, encontra o companheiro livre no centro do campo. É o Vitor Hugo, né, que chega. Quando ele chega atrasado, você não é para chegar atrasado. Você deveria perder a primeira bola. Você não pode perder a primeira bola ali. Você está junto. Você está junto, já morre ali. Para ter que dominar, girar. Tal. Então, o Flamengo não pode errar assim. Até porque se ele estava preparado para o Atlético jogar dessa maneira, sem tentar sair jogando com a bola, sem tentar tocando a bola, ele sabia que esses lançamentos iam acontecer. E ele fez escolhas baseadas em como neutralizar esses lançamentos que o Atlético faria, tanto para o contra-ataque quanto essa bola longa do goleiro para tentar ganhar a primeira bola, para ver se fica com ela com a defesa do Flamengo, com os jogadores mais avançados. Então, digamos que o Sampaoli, pelo que a gente entendeu e pelo que o jogo mostrou, ele sabia que essas coisas iam acontecer e preparou um jeito de neutralizá-las. Por questões individuais, isso não aconteceu direito. Tanto que no segundo tempo acontece. Né? Então, são coisas para o time para ele corrigir. Refinais. Para melhorar. Com o tempo, isso acho que acaba melhorando, porque é o técnico de alto nível. E uma coisa me chama muita atenção. Eu lembro da segunda entrevista dele, ele falando da preocupação com o mental do Flamengo. Ele falou, não, o jogo coletivo é importante, a tática, tudo é muito importante, mas o mental, porque o Flamengo estava destruído mentalmente. Hoje o Flamengo compete, né? Só essa virada contra o time duro como é o Atlético, o time conseguindo melhorar do primeiro para o segundo tempo, eu acho que está encorpando. Lógico que a temporada vai provar se sim ou se não. E para esse time virar mentalmente o que o técnico quer, ele precisa ganhar os grandes jogos. Ele precisa dessas viradas, ele precisa se impor nos jogos mais difíceis, ele precisa vencer as equipes mais fortes. Eu acho que está encorpando. E concordo com o Calçade. Essas coisas... Esses tropeços coletivos e individuais acontecem quando você tem jogadores bons, acontecem menos individualmente, quando coletivamente está certo, acontece menos coletivamente. E acho que o Flamengo tem errado menos do que vinha errando antes, mas
ainda, não sei o que o Léo pensa, tem alguns problemas defensivos, né? Isso aí, assim, acho que o Calçade falou em riscos. Você sempre escolhe onde você quer correr o risco, dependendo da sua maneira de jogar. Você vai correr o risco tendo um adversário no seu campo, foi o que o Furacão escolheu fazer. Normalmente, onde o Sampaoli escolhe ter os riscos? Lá atrás. Porque ele vai atacar com muita gente, a volta vai, às vezes, ser no mano a mano, vai depender de jogadores de boa recuperação. Então, nenhum dos times da história da carreira dele é conhecido por levar poucos gols. Então, vai se conviver com isso, né? Eu acho que são cálculos que você tem que fazer. Você tem, de fato, que trabalhar para evitar sair atrás. Nem sempre você vai conseguir reagir, até porque você vai pegar adversários de cada vez melhor nível agora. Mas vamos lembrar, por exemplo, ano passado, quando tem a mudança no comando, era meio do ano, né? Vinha numa oitava de final de Libertadores, fases decisivas de Copa do Brasil, e a mudança foi até mais tardia do que aconteceu esse ano. Então, eu acho que, se a gente comparar com o ano passado, o Flamengo conseguiu ter a sua mudança de rota e o início da subida antes, para poder competir por tudo. Dá para dizer, assim, o Flamengo é um time de muitos nomes, né? De vários protagonistas, e eles vão se alternando e até vencendo jogos quando o coletivo não funciona adequadamente. Mas dá para dizer que, da era Sampaoli, o principal nome, talvez, e olha que não foi o principal nome do jogo de hoje, é o Gerson. Porque é impressionante como o Sampaoli vê no Gerson um cara que pode utilizar para adaptar o time de acordo com a circunstância e com o adversário, né? E o Gerson, ele está mantendo um nível de jogo, mesmo não sendo o melhor em todos os jogos, mas mantendo um nível altíssimo. Tem uma resposta para isso. Resposta difícil. No futebol brasileiro, sim, o difícil é imaginar que o São Paulo vai ficar um ano no Flamengo, como qualquer treinador. Espero que sim. Daqui um ano, você acha que o Flamengo já absorveu isso? Ou mais o jogo do São Paulo? Sim. O Gerson já teve esse ano com ele. Então ele entende muito bem. Por isso que no começo assim que o São Paulo chega, ele é o que cresce rapidamente no time. Você vê o time jogando no nível, o Gerson jogando no nível muito acima. Ele se destacava. Hoje eu já acho que o Arrascaeta mais solto ali na frente, achando espaço, tem uma influência no jogo maior. Mas o Gerson é essencial. Gerson, vem mais pra frente. Vamos mais pra pertinho ali da área. Mas que eu acho que, assim, tem uma coisa no Gerson que é muito notada, que é a mudança. Porque o Gerson estava muito mal antes do Sampaoli. Então o Gerson com o VP era o cara que o pessoal apontava o dedo e falava, pô, qual é que é? Tá se arrastando no campo. Cadê o Gerson? Então, ele sai do 0 pro 10, tô exagerando. Não era 0 pro 10, mas sai do 2 pro 8, tá? Aí você tinha caras, sei lá, o Ayrton Lucas, que estava bem, que seguiu bem. Agora você vai dizer, o Ayrton Lucas caiu de produção. Acho um pouco de exagero dizer que ele caiu de produção por 1 ou 2 jogos. Outro que subiu muito com ele. Nem subiu porque não existia. Exatamente, ele não jogava. Pro VP não existia. Você fala, esse cara tá fazendo o quê no Flamengo? Mas eu tô com o Birner, se você perguntar, se você disser qual é o jogador mais essencial para esse time do Flamengo, qual é o jogador que você diz, esse cara não pode ser tirado do time. Não que não possa ser tirado do time, porque a gente olhava hoje para um banco do Flamengo, que tinha o Luiz Araújo, que tinha o Bruno Henrique, que tinha Thiago Maia, Felipe Luiz, hoje não tá o Cebolinha, não tinha Gabigol. Então, assim, convenhamos, é um elenco absurdamente superior do ponto de vista técnico individual a qualquer outro. Mas, para mim, o Arrascaeta é o cara que, se você fala, quem que você não quer perder, pro torcedor do Rubro Negro, quem que você não quer perder para um jogo decisivo, eu escolheria o Arrascaeta. Eu acho que ele vai responder isso também. Isso não é um time, isso é uma seleção, cara. Poxa, tá dando gosto de ver o Flamengo jogar novamente, cara. O time tá entrosado, tá tendo a contundência que tanto que o São Paulo pediu. Cara, não é um time do único destaque. O coletivo tá fazendo toda a diferença pro Mengão, cara. Tá tendo entrosamento. Cada jogo, alguns jogadores se destacam mais, mas no conjunto da obra tá o time bem entrosado, cara. E, tá dando gosto de ver o Arrascaeta jogar, cara. A parte física dele tá excelente, o cara tá chamando responsabilidade, sendo diferencial dentro de campo. O Gerson também muito bem, cara. Assim como o pessoal destacou por ter trabalhado com o São Paulo no Olympique de Marseille. Então, o cara já tá um passo à frente. Cara, o time do Flamengo tá muito bem montado. A parte de defesa ainda preocupa um pouco. Essas falhas pequenas ali que às vezes podem custar uma vitória, os 3 pontos para o Flamengo ali, mas dá para ser ajustado. O time ataca muito, é muito ofensivo. Então essa transição entre o meio de campo e a defesa tem que melhorar ainda. Não pode deixar tomar gol de bola nas costas igual aconteceu naquela
jogada do Pulgar. Para mim foi foto do Vitor Roque, batendo o braço lá nas costas perto da cabeça do Pulgar ali. Mas coisas do jogo. Cara, e ó, assim, ainda não está definido. Ainda tem o jogo da Arena da Baixada, mas está bem encaminhada aí a classificação do Flamengo para a Copa do Brasil, cara. O próximo adversário do Flamengo agora vai ser o Palmeiras, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, sábado. A busca dos 3 pontos aí, ó. Empurrar o Palmeiras ladeira abaixo aí, que o time deles não vem um bom momento e é a hora de a gente passar o rodo nos caras aí e aumentar a crise lá no Palestra Itália. Nação, vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e comentário. Grande abraço a todos. Fui!